Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais uma edição, desta vez de número 55 do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola. Dando aqui o pontapé inicial, estou eu, Caio Meireles, com ele, Lucas Ribeiro, para mais uma semana. Lucão, como vai o senhor? Boa noite, Caião. Boa semana para todo mundo. Semana repleta de futebol e um final de semana, mais uma vez, de polêmica. Polêmica! Cara, já vou puxar o gancho do momento fofoca / momento denúncia, porque ele vai ser bem breve e é um negócio que a gente já falou uma, duas, três, uma caralhada de vezes e vai voltar a falar de novo. Mais uma vez o Vinícius Júnior sofrendo racismo. Dessa vez foi no jogo contra o Valência, em Valência. O Real Madrid perdeu de 1-0. Valência, mesmo assim, foi rebaixado. E o que marcou o jogo foi a torcida do Valência 90 minutos xingando o Vinícius Júnior de macaco. Inclusive, o Vinícius Júnior, ele, além dos insultos racistas que proferiram contra ele tomou um mata-leão praticamente e ainda foi expulso. É impressionante como a La Liga ela não sabe remediar. Ela não sabe contornar essa situação, ela não sabe fazer o que tem que ser feito, e isso vai se estendendo até um ponto que chega a ser insustentável, assim como foi ontem. Várias pessoas se manifestaram. O próprio Carlo Ancelotti se manifestou, que já é algo que já passou dos limites há muito tempo, e foi até cogitado do Vinícius Júnior deixar o Real Madrid no final dessa temporada, apesar dos casos que ocorrem. Eu acho muito difícil, porém a maneira como a La Liga trata esse caso do Vinícius Júnior é muito amadora, e eu acho que eles simplesmente não querem fazer o negócio. A declaração do presidente da La Liga foi um negócio que beira o ridículo. Fora jornalistas e até o próprio jornalista que fez a pergunta para o Vinícius Júnior na saída do jogo ali, na hora de ir embora, beiram o inacreditável. Eu torço para que isso seja resolvido, que esses casos sejam raros ao invés de comuns, e que tudo dê certo tanto pro Vini Júnior quanto para quem sofre esse tipo de ataque. Eu acho que não vai dar em nada. Sinceramente, eu também acho. Como eu disse, até ex-jogadores, no caso do Ferdinand, por exemplo, falando pro Vinícius Júnior, e até jogou na Premier League, que a questão do racismo, ela de fato ele existe em qualquer lugar. Só que em alguns lugares a punição é severa, existe. Premier League seria uma dessas ligas, e talvez faria um bem danado para ele, que a saúde mental do atleta também é muito importante, e não é a primeira vez que isso acontece com ele. Ele não tem respaldo de praticamente ninguém, então é cogitável ele pensar em buscar novos ares, até para a cabeça dele melhorar. Porque a tendência é que esses ataques só piorem, né, daqui pra frente. Então, enfim, eu acho que é um problema social. Vai muito Sim, além do futebol na Espanha. Inclusive, teve até jogador brasileiro que eu vi o Gabriel Paulista hoje defendendo a torcida do Valência. É um imbecil, né? é um cara que, se pisar aqui no Brasil, eu não sei o que vai acontecer com ele. Sinceramente, espero que não aconteça nada bom. E é o que eu sou a última pessoa que falaria algo desse tipo, mas às vezes é necessário. Eu vi hoje à tarde uma postagem dele Sim. no Instagram. É um idiota, né? E para completar, o Valência foi rebaixado, então todo castigo para corno é pouco, já dizia o ditado. Já foi corno? Cara, não que eu saiba. Na verdade, eu até sei, mas eu não vou deixar essa história para um próximo episódio. Perfeito, perfeito. Vamos pular essa história então. Eu tenho formação acadêmica. Prechete. Ótimo. Aí eu pergunto, se tem formação acadêmica, e o time todo, e o elenco do Ceará, já passou no Enem? Olha o
do trem bala! Seguinte, Lucão, só pra avisar o pessoal, hoje eu estou em pós-operatório, né? Então você vai tocar o episódio. Eu falarei um pouco menos, porque eu estou com muita dor, mas eu tenho certeza que o senhor dará conta. Então, depois desses ataques ao Vinícius Júnior, né, que a gente infelizmente sabe que não vai mudar, quer falar de Campeonato Brasileiro? Cara, eu primeiro queria agradecer a confiança que você tem em mim, que eu mesmo não tenho. Disponha. Cara, eu gostaria de começar rapidamente falando da Copa do Brasil, e aí a gente pula pro Brasileirão, e eu acho que vai ser até melhor pra você, que aí você vai falar menos ainda, vai poupar um pouco sua voz. Então eu vou começar com os confrontos que tiveram no meio da semana. Lembrando, o primeiro jogo das oitavas ocorreram na terça, quarta e quinta, vamos assim dizer. Terça e quarta, perdão. Começamos a rodada com o clássico Fla-Flu, Fluminense-Flamengo, 0-0. O Flamengo com a certa superioridade e uma estratégia, não vou dizer ousada, mas de certa forma correta. E para inibir o estilo de jogo do Fluminense, o Flamengo se encheu de faltas e, por incrível que pareça, quem terminou com um a menos foi o Fluminense, com a expulsão eu achei até ridícula do Felipe Melo. A arbitragem brasileira, ela caminha a passos largos para Só foi uma expulso vergonha. porque era o Felipe Melo, né? Você sabe. Sim, mas eu acho que mesmo na questão do nome, a expulsão ela é totalmente sem critério algum. Visto que já tem rodada e rodada que a arbitragem vem errando e a comissão de arbitragem dá tiros no próprio pé. Parece que os caras não entendem nada de futebol, que eu acredito seja o básico pro juiz conseguir exercer o trabalho dele. Mas não é isso que a gente vem acompanhando nas últimas rodadas dos campeonatos nacionais. Então, Só piora. tivemos esse empate na terça-feira, 0-0. Na quarta-feira, mais um jogo com polêmica e dessa vez favorecendo o nosso Verdão. Palmeiras passou o carro em cima do Fortaleza, 3-0. Primeiro gol de pênalti do Veiga, num pênalti que para mim particularmente não existiu. Inacreditável, realmente. E olha, tem o VAR, hein? Mas se eu não me engano, o VAR nem chama, né? Pra corrigir o. Eu acredito que não. Não, Nas não últimas chama. rodadas ele não tem chamado, na verdade, né? Mesmo sendo Então, erros claros. lances de muita convicção do juiz, eles tendem a não chamar. Mas eu acredito que isso, com o passar do tempo, essa regra vai mudar, tende a mudar. Precisa mudar devido aos erros crassos e grosseiros que estão sendo cometidos. Gols do Rafael Veiga aos 11 minutos de pênalti, Bruno Tabata aos 18, não, a cobrança de escanteio, e o Richard Rios para fechar a goleada ali no final do segundo tempo, 3-0. O segundo jogo vai ser no Castelão, mas eu acredito que o Fortaleza não tenha forças para reverter Três a essa grande, 0 ainda mais contra para mim o melhor time do Brasil disparado. Acho muito difícil. Tivemos um jogo muito bosta, que foi Santos e Bahia. Eu acho que foi o jogo mais horroroso da semana, e isso que tem Cruzeiro e Cuiabá ainda para acontecer daqui a pouco. Um jogo que foi horrível. Eu acho que o que marcou o jogo foi o final do jogo. A torcida do Santos falando que era obrigação ganhar o clássico do Palmeiras, que ocorreu no sábado, que também foi outro jogo morno. O jogo de volta vai ser na Fonte Nova, estádio do Bahia, e eu acredito que o Bahia consiga passar do Santos, Eu acho principalmente que o jogando Santos em vai casa. passar. Eu não sei, eu acho que o Bahia ofereceu, não é que ofereceu mais perigo, mas eu acho que o Bahia vem jogando um futebol melhor. É claro que o Santos tem a questão da camisa, tem a questão de ser até um time mais cascudo por mais que seja limitado, tem essa questão da bagagem, mas eu acredito que é muito possível que o Bahia passe. Tivemos também Grêmio e Cruzeiro 1-1. Esse jogo foi bacana, jogo de 2 golaços. O primeiro do Bruno Rodrigues, uma jogada que o Cruzeiro dá 3 toques na bola, praticamente, até chegar no Bruno e ele arrematar ao gol. E o gol do Grêmio marcado por Luizito Soares, um golaço no estilo Soares. Confronto bem aberto no jogo de volta no Mineirão, mas eu ainda acredito que dê Cruzeiro na próxima fase. Também, nos pênaltis. Eu tô contigo. Eu acho que vai dar pênalti esse jogo. Tivemos na Ilha do Retiro Sport São Paulo. O Sport perdeu de 2-0.
teve um jogador expulso ali no começo do segundo tempo. O São Paulo ganhou com gols de Luciano e Marcos Paulo. Os coringas do Dorival que ainda não perdeu no comando do São Paulo, aparentemente ele arrumou a casa. Não que São Paulo seja um time que está jogando de forma brilhante, mas não vem se comprometendo. O Internacional conseguiu mais uma vez tomar 2-0 e ele conseguiu tomar 2 gols depois dos 90 minutos. Pênalti também bem polêmico. A América reencontrando o caminho das vitórias. E, cara, se o Mano não caiu ainda hoje, são 19h39 nesse exato momento. Se ele não foi mandado embora ainda, eu sou maluco. Pior que ainda não foi. Quer dizer, eu acho que ele até já foi, só Mas não que foi. ainda não oficializaram. Que, cara, a queda de rendimento do time é gritante. Sim, Não, eu acho que já deu, ele não consegue mais extrair alguma coisa desse time. Bem-vindo ao Internacional, senhor Rogério Ceni. Vamos já lá. deve estar lá, igual ele fez com o Crespo aquela vez. Só que aqui era mais perto. Mas vamos lá para encerrar a rodada da Copa do Brasil. Tivemos também em Minas Gerais, Atlético 2, Corinthians 0. Um vareio de bola do Atlético, 2-0 foi pouco. Corinthians, até a metade do segundo tempo, não tinha trocado 100 passes. Passou poucas vezes passou do meio de campo. E eu acho que um dos melhores jogadores do Corinthians foi o Paulinho, que já é um senhor de idade e não vinha jogando há muito tempo. Para mim, o Corinthians já está eliminado. Também. Mesmo melhorando um pouquinho, não vejo tirando essa diferença do Galo, que tá melhorando também, né? Então. Sim, vem reencontrando seu estilo de jogo. E tivemos o último jogo e o mais emocionante. É incrível o que o Atlético Paranaense faz em casa. O time do Atlético estava perdendo de 2-0 pro Botafogo, conseguiu buscar a virada mais uma vez. Lembrando que no domingo virou o jogo para cima do Curitiba num cenário quase igual. Botafogo começou ganhando com gols do Tiquinho e do Luiz Henrique, um em seguida do outro. O Atlético Paranaense começou a remontada com Vitor Roque, em seguida Vitor Bueno e para fechar o caixão um gol do Fernandinho. O Atlético Paranaense é um dos poucos times, se não o único, que não perdeu em casa ainda nessa temporada. Ele segue invicto. O poder de reação desse time é muito impressionante, só que a zaga é uma peneira. Coisa que a gente não via com o Filipão. Você acha, Lucão? Cara, assim, eu acho que com o Filipão o time não tomava. Não é porque o estilo de jogo do Atlético é meio de ficar acuado. Mas eu não via o Atlético Paranaense tomando tanto gol assim. Cara, se for pegar os últimos jogos, é uma média de 2 gols sofridos por jogo. Praticamente, você pegar os últimos 5 jogos. Então é algo que precisa melhorar e eu acredito que o restante da obra esteja ok. Mas essa questão da zaga preocupa porque não é todo jogo que o Atlético Paranaense vai conseguir virar, né? E não é nem isso também, né? Porque Thiago Heleno já tá velho, Pedro Henrique Sim. nunca foi esse zagueiro todo. Tem uma molecada da base ali que é boa, mas, enfim, tá subindo agora, né? E tem os reservas também que não são muito de confiança. O Thiago Mas, Heleno já deu também o que tinha que dar. sim, eu acredito que esse confronto esteja em aberto ainda porque o time do Botafogo deu uma melhorada e vai jogar a volta em casa. Lembrando que os confrontos serão, os jogos de volta serão dia 31 e dia 1/6, quarta e quinta-feira. Corneta de quem? Do Dourado. Quem? Pois é, exatamente. Não sei quem é Dourado. Quem é Dourado? Paião, vamos falar de brasileiro agora? Vamos, Lucão, vamos falar que já tivemos 9 jogos, né? Tem só pra fechar a rodada Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro que pode ali firmar de vez vaga no G4 e encostar no Palmeiras com 15 pontos. Mas a rodada teve início com Bahia e Goiás na Fonte Nova, 1-1. O Bahia saiu na frente, mas tomou ali um gol de empate do Bruno Melo de falta. Que crime, o Everaldo fez o primeiro, um golaço, inclusive, do Everaldo. Bom jogador. Cara, e é o que eu falo do Bahia ter melhorado e estar tentando se impor em casa foi real. A gente viu isso nesse jogo. Tanto que ele foi um jogo até de certa forma franco para os dois lados. O empate foi merecido. Mas o volume de finalizações do Bahia, que era coisa que a gente não via nas primeiras rodadas, foi de certo modo absurdo. Foi quase o dobro de chutes que o Goiás proferiu, sendo que o Bahia terminou com 23 chutes, sendo que 4 foram ao gol, e contra 13 do Goiás e 5 foram ao gol.
É um time que vem se arrumando, tem a questão da SAF, vamos ver agora no meio do ano, a janela de transferências abrindo, se esse time vai se reforçar, como vai se reforçar, mas já vem melhorando significativamente. E o Goiás é aquele negócio que a gente falou, é um time arrumado, não é um time brilhante, mas é um time que vai complicar muitos. Eu acho que basicamente vai ser muito difícil ganhar do Goiás. Menos daquele jogo atípico do Palmeiras, que o Goiás foi massacrado dentro de casa. Mas é um time muito chato de se enfrentar. E tem uma questão do Goiás, é que não acho que esteja jogando pra estar na zona de rebaixamento, sendo bem sincero. Tirando aquele jogo contra o Palmeiras, quando que esse time do Goiás jogou mal de verdade nesse campeonato? Talvez tenha até feito melhores jogos do que o Bahia de maneira geral, mas ainda assim tá ali na parte de baixo da tabela, né? Sim, E vamos concordo. concordar que o gol que toma também o time do Bahia, pelo amor de Deus, né? Não dá pra É, tomar um gol daquele de falta, bicho. Cara, são detalhes que fazem com que o Bahia não engrene. E a questão que você falou do Goiás cara, é notório, porque é um time que ganhou do Corinthians em casa, ganhou do Botafogo, de virado até então líder do campeonato. Então é um time para merecer o devido respeito, a devida cautela que a gente vem salientando aqui, Time né? arrumado. Pô, esse time do Goiás tá bem na Sul-Americana também, se você for parar pra ver na tabela. Poderia estar um pouco melhor, inclusive, se não tivesse tomado aquele empate do Universitário lá no Peru. Então, acho que pelas peças que tem, faz um campeonato honesto, né? 7 pontos pro Goiás, empatado com o Bahia, inclusive, os dois ali na parte de baixo da tabela, Lucão. Seguindo no Isso aí. sábado, clássico, Botafogo 1, Fluminense 0. Será que acabou o gás do time do Fernando Diniz? Cara, eu acho que era algo esperado, não da forma que foi, foi um domínio absoluto do Botafogo nesse jogo. O Fluminense não acertou o gol a partida inteira. O Fluminense deu 3 chutes e nenhum chegou ao gol. Tomou um gol, de certa forma, meio que bizarro, né? O Cuesta tá no chão, ele consegue fazer o gol. Mas a superioridade do Botafogo foi, cara, Muito absurda. diferente, Foi né? absurda. Por mais que o Botafogo não tenha ficado com a bola, o Botafogo ele foi incisivo todo o jogo, do primeiro ao último minuto. Merecia até uma vantagem maior, coisa que não aconteceu. O 1-0 ficou de bom tamanho. E o Botafogo, depois que mudou ali o gramado do Newton Santos, o time deu uma virada de chave impressionante também, né? É um tapete agora, né? O gramado do Newton Santos. Sim. Tá E isso, muito, muito bom. e isso foi pauta em. Eu acho que o Abel falou, acho que teve outros técnicos que falaram também. Cara, se o principal produto do Brasil, que é o futebol, a principal liga, não tem gramados de qualidade, a tendência de se tornar sintético com o tempo, boa parte dos gramados, ela vai se concretizar, porque é muito difícil ter estádios com grama natural que mantenha a qualidade. Aqui tem o Morumbi, tem a melhor grama, ainda eu acho que é da Neoquímica Arena. Mas tem o Morumbi, tem a Vila, e aí tem o estado do Bragantino, grama natural. Aqui o do Bragantino, a grama não é lá essas coisas. A Vila eu não lembro ao certo, mas tem alguns estádios, que nem, por exemplo, o Castelão do Fortaleza, que compartilha o mando com o Ceará. É um estádio que tem um gramado péssimo. Ano passado todo episódio a gente citava o gramado do Castelão. Aí tem a Arena Independência do América, que às vezes manda América e Cruzeiro, ou América e Atlético Mineiro. Tem o próprio Mineirão, que é compartilhado com o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí E no tá Rio um de Janeiro, pasto, né? exatamente. Aí no Rio de Janeiro tem o Maracanã, que, cara, não tem nem o que falar. Então, são medidas que com o tempo elas vão acabar ganhando mais força e podemos daqui, eu acho que uns 3, 5 anos ter mudanças de gramado em boa parte dos estádios do Brasil. Ah, eu não sou contra não, Lucão, de verdade. Se for pra jogar no gramado igual tá o Mineirão, por exemplo, pro jogo da Libertadores essa semana, melhor que seja sintético. De fato, é que perde aquela questão da naturalidade, tem um risco ou outro, mas eu concordo. Se for para valorizar o espetáculo, alguma coisa tem que mudar. Exatamente. É que esse negócio de machucar também, exemplo, quem joga sempre não machuca, né? Só quem se machuca é jogador de São Paulo, cara. É mais quem vem de fora, não tá acostumado, entendeu? Então, nessa eu tô com o Abel Ferreira. Mas vamos lá então, Lucão. Botafogo mais líder do que nunca, 18 pontos. Abriu 5 ali pro Fluminense. Eu acho que o elenco do Fluminense sentiu, viu? Pra ser bem sincero.
por isso que não tá conseguindo ir tão bem assim nos últimos jogos, mas ainda tá ali nas cabeças, é o terceiro colocado. Botafogo, que por incrível que pareça, só perdeu um jogo e foi pro Goiás, né? Por incrível que pareça. Para respeitarem mais ainda o Goiás. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala, Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre, porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Dando continuidade, então, vamos para outro jogo de sábado à noite, provavelmente o melhor não, porque teve o Grenal. O jogo mais maluco da rodada, o São Paulo recebeu o Vasco no Morumbi, abriu 2-0, sofreu empate no segundo tempo, mas em 5 minutos fez mais 2. 4-2 pro São Paulo de Dorival Júnior. Desde que chegou em 9 jogos, o Dorival não sabe o que é perder no comando do tricolor. E, cara, foi o que eu disse, não é tipo um futebol brilhante do São Paulo. Acho que passa alguns riscos ali ainda, porém conseguiu, uma das poucas coisas que o Rogério fez de bom esse ano, conseguiu arrumar um goleiro, né? O Rafael vem fechando o gol, vem sendo importante. Acredito que se não fosse ele, boa parte dos jogos o São Paulo tava lascado. Acho que até a sequência que o Dorival construiu já tinha ido pro ralo. Passa muito pelo Rafael. Mas é um time que vem se ajeitando, vem se arrumando. É um time, não vou dizer que é preguiçoso, pelo fato de São Paulo ser limitado, não dá pra gente esperar muita coisa, partidas brilhantes. Mas é um time arrumado. É um time que tipo, dá pra você esperar que consiga reverter algumas coisas. Coisas que anteriormente já não tinha mais como. São Paulo fez, inclusive, acho que dois dos gols, né? Foram de contra-ataque, um deles foi um golaço do Nestor. Então é um time que tá ganhando confiança, que é a confiança que o São Paulo precisava. Contando com a volta do Nestor, por exemplo, que não conseguiu jogar o clássico. Cortando alguns sustos, por exemplo, do Arboleda, que Arboleda e Nestor, inclusive, eu acho que não viajaram para Venezuela, para o confronto da Sul-Americana. Então a maré do São Paulo parece que está começando a virar e a do Vasco está cada vez pior. Não que o Vasco tenha jogado mal, não achei que o Vasco jogou mal, mas para esse elenco limitado aí. Para completar, a declaração que o Barbieri deu no domingo passado foi meio pífia, né? Então eu acho que tudo vem colaborando para um desastre, mas eu acho que esse time vai se reforçar e dá para pegar um meio de tabela ali pro Vasco da Gama. Eu também não acho que caia, mas pior que o Vasco não jogou mal. Talvez o Barbieri tenha que abrir mão dessa vontade de querer ser melhor em todo jogo que o adversário. Às vezes, numa dessas, se ele fecha a casinha ali no que ele faz o gol do empate, o Vasco sairia com um resultado melhor. Se bem que o gol do São Paulo foi de bola parada, né? E aí depois descaralhou de vez. Cara, eu acho que é questão é igual o Botafogo no ano passado. O time tem que se reforçar, tem que trazer peças ali importantes para suprir algumas ausências que já vão acontecer no meio desse ano. Então, mesmo assim, eu acredito que o Vasco consiga um meio de tabela, até porque só tem uma competição, né? Então dá pro Barbieri arrumar a casa, não vejo, tipo, motivo para tirá-lo do cargo ainda. Eu acho que é uma decisão, um equívoco muito grande, assim como aconteceu em alguns clubes da Série A. Então dá para se manter, é questão de ter paciência, encarar a realidade desse time atual do Vasco e torcer para que o Vasco consiga se manter na Série A, que por mais que eu fale, é um time de meio de tabela, mas tudo pode acontecer, né? Pode acontecer, se bem que tem time pior que esse time do Vasco, mas é aquilo, né? Ficar perigando ali sempre na zona de rebaixamento não é bom, então tem que abrir o olho. E o São Paulo não tem muito o que falar, né? É o time que vem se arrumando, não perde a 9 jogos, como você disse, e tem um confronto agora no meio de semana da Sul-Americana, é bem provável que consiga ganhar. Algumas peças que não tinham destaque vem conseguindo fazer boas atuações, então a moral tá lá em cima. Se tivesse ganho o clássico, tava mais em cima ainda, conseguiu ganhar no meio de semana fora de casa da Copa do Brasil. Então temos noites tranquilas ali no lado vermelho, branco e preto da Barra Funda. Dorival Júnior trouxe paz e Dorival Júnior tem sorte. Faltava um pouco de sorte ao São Paulo às vezes também. E se tem uma coisa que esse cara tem é sorte. Exatamente. É impressionante. Parabéns aí ao Dorival Júnior que nasceu com o cu virado pra lua. Num campo desse tamanho, que é uma arapuca.
e eu vi que teve gente aí malamada que não gosta dessa frase, é uma arapuca. Muito bem, Lucão. Próximo jogo que aconteceu também nesse sábado, RB Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. Cara, foi o que eu falei, não vai ser todo jogo que esse time do Atlético vai conseguir reverter. Dito isso, o Bragantino ganhou em casa de 2-0 do Atlético Paranaense, gols do Eduardo Sacha e do Thiago Borbas. Bragantino que também precisava dar uma ganhada, né? Que fazia tempo. A última Cara, deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui qual foi a última vitória do Bragantino. Acho que foi no começo do campeonato. Foi contra o Bahia, 2-1. O Bragantino tava 3, 4 jogos sem vencer. Então, uma vitória bem importante para esse time. E a questão que eu falei do Atlético Paranaense, que é um time que precisa arrumar a zaga. Ainda mais pelo estilo de jogo de um time que não fica tanto com a bola e acaba passando muito sufoco. Precisa de um sistema defensivo eu acho, mais em posição física. E tem algumas peças ali que, além de não ser de confiança, plena confiança, são de mais idade, né? Tem o Thiago Heleno na zaga, que já beirou seus 30 e todos. Fernandinho, então, por mais tem uma qualidade absurda, já tá beirando os 30 e todos também, então precisa buscar formas de não passar tanto sufoco assim para ser um time, como eu vinha falando, ser um time mais confiável a disputar títulos. Eu ainda acho que vai chegar. Esse time do Paranaense é bom e é enjoado de vencer os caras também. E bom pro Bragantino dar uma respirada, né? Não só o Bragantino, mas também o Caixinha, que não vem um bom momento. O Bragantino, que, se eu não me engano, também só tem o Campeonato Brasileiro a disputar, né? Já caiu de tudo. Na verdade, tem a Sul-Americana ainda. E o Tá na Bragantino, Sula? o Bragantino tá muito bem na Sul-Americana, Canhão. É verdade. Ele só não consegue ganhar do Estudiantes, que inclusive tá no grupo dele. Mas de resto, ele vem caminhando bem e eu acredito que passa até de fase. Passam 3, né? Se não conseguir passar de fase também, aí o Caixinha vai rodar. Aí é certeza. Aí é certeza. Tudo bem, Lucão. O Bragantino que deu uma respirada, né, com essa vitória, foi ali para 10 pontos. Já o Atlético Paranaense ficou estacionado nos 12 e deu uma descolada ali do G6. Coritiba 1, Atlético Mineiro 2, mais uma partida com um pênalti muito polêmico, cobrado ali pelo Hulk no 2-1 do Galo. Pênalti que, na minha opinião, não existiu. Cara, aí é o que a gente vem falando, Coritiba vai cair, por mais que tenha ali no final do jogo o jogador do Coritiba falando que o Coritiba não cai, mas eu acredito que esse time não vai ter força alguma para reagir. E mais uma vez a Hulk dependência salvando o Atlético Mineiro de um empate muito amargo. Diz que esse time do Coritiba é bem limitado jogando tanto dentro quanto fora de casa. E o Atlético vem numa crescente boa, vem conquistando seus resultados, por mais que não jogue bem assim, seja constante todos os jogos, mas tá conseguindo o principal que são as vitórias. E pro lado do Coxa mesmo cara, é fazer um milagre para arrumar a casa, conseguir ganhar pontos em casa, né? Já que eu tô falando de arrumar a casa. Conseguir ganhar pontos em casa e fazer o máximo possível para dificultar fora, porque para esse time tá com 2 pontos e já temos o que? 7 rodadas, né? O time tá com 2 pontos, ele precisa chegar mais ou menos em 44. Nesse ritmo, cara, se chegar em 30 pontos é muito. Então Acho difícil, é bem limitado esse time do Coritiba. Então eu ainda cravo como o primeiro rebaixado desse campeonato. Também acho. Infelizmente, o Coxa já caiu. Boa vitória do Galo pra dar uma respirada também, né? Não tá jogando toda essa bola toda, mas vencer é sempre bom, ainda mais um jogo contra esse aí do Coritiba, que é obrigação, né? Tem muito o que falar nesses casos. E aí o Coxa, como você comentou, é o lanterna da competição, 2 pontos, até o América Mineiro venceu, né? Que a gente vai falar na sequência. E o Atlético Mineiro tá ali em cima, 13 pontos, é o 4º colocado. Já puxando pro América, 2-1 pra cima do Fortaleza. Primeira vitória, hein, do Coelho no Campeonato Brasileiro. Tá bem nas Copas, né? Já bateu o Inter no meio de semana e agora conquista aí a primeira vitória. Cara, quem diria, né? Que a vitória da América viria logo em cima do Fortaleza. Eu achei que ia dar Fortaleza nesse jogo. Sim, até produziu pra isso. O América começou ganhando logo aos 2 minutos com o gol do Breno Lemos. Fortaleza empatou com o Pochettino. E logo em seguida o Felipe Azevedo fez o segundo gol. Fortaleza tentou ali no segundo tempo, mas não teve sucesso. Cara,
São os dois times que meio que a gente vem falando, é a cara dos dois times, principalmente esse resultado e as suas campanhas. Fortaleza perde jogos que você acha que praticamente antes do jogo você acha que o Fortaleza vai ganhar, ele acaba perdendo. E o América, ele joga bem, não ganha, e quando ele joga mal, ele ganha. Que foi assim contra o Fortaleza, não que tenha jogado muito mal, mas jogou muito aquém. E assim contra o Internacional no meio da semana e conseguiu ganhar o jogo, né? 2 pênaltis, inclusive, contra o Internacional, né? Cara, é No meio de bizarro, semana. né? Cara, é o que a gente tinha Pênaltis até, comentado. Questionáveis. sim. O time do América não é tão ruim, mas tem hora que o negócio não vai, tem hora que não encaixa. E aí você pega uma partida dessa contra o Fortaleza, em que você imagina que Fortaleza, que é melhor time, né, vai vencer e acaba perdendo o jogo. Acontece. Futebol tem muita dessas. Tem que ter sorte de vez em quando, é o que eu falei do Dorival. O Mancini tava sem sorte, porque assim como o Goiás, o América Mineiro estava jogando e produzindo pra merecer melhores resultados do que esse. Só que não tava chegando. Aconteceu contra o Fortaleza. E talvez o Fortaleza tenha sentido um pouco o golpe da derrota pro Palmeiras também, né? Sim. Que foi uma senhora derrota. A fase do Fortaleza não é ruim, mas foi uma senhora derrota, meio que praticamente dá adeus à Copa do Brasil. E tem a questão do elenco também, agora que, por exemplo, que vem acumulando jogos seguidos ali entre as semanas. Então, esses times que disputam mais de uma competição, eles vão acabar sentindo. O caso até do próprio América, que joga mais de uma competição, mas conseguiu sua primeira vitória no campeonato. Eu ainda acredito que é um time de meio de tabela e eu acho que vai conseguir recuperar. Tanto que é 2 pontos atrás do primeiro fora da zona, que é o Vasco. Então, eu acho que é muito irreversível. Eu acho que é só a situação do Curitiba mesmo que meio que se torna irreversível. Talvez o Cuiabá, a depender, mas tirando o Coxa, eu também não vejo ninguém assim numa situação tão crítica. O Fortaleza ficou ali com 10 pontos e o América chegou a 4 pontos no campeonato. Seu sem vergonha! Você não merece estar aí! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance! Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino do Alisson. Fala de clássico então, Lucão. Vila Belmiro, Santos 0, Palmeiras também 0. Clássico bem mais ou menos, né? Pra não falar outra coisa. O jogo bosta da rodada, né? Fazia tempo que a gente não falava isso, mas esse Sim, pra verdade. mim foi o jogo bosta. Esse foi o disparado, pior jogo dessa rodada. Eu acho que o Palmeiras sentiu a questão, vem sentindo a questão física, né? Aqui eu acredito Sim. que o Abel não tenha poupado. Fora que tem a questão das lesões ali, principalmente na zaga. Então o Palmeiras deu uma caída de rendimento e isso foi notório no clássico contra o Santos. O Santos fez o que conseguiu fazer. Ninguém esperava um resultado atípico do Santos, que no caso seria a vitória. O time pouco produziu para isso. O Palmeiras também pouco produziu. E foi esse clássico merda. O placar foi justo. O clássico realmente foi bem ruim. Bem ruim. Parabéns aí pra todo mundo que conseguiu ficar acordado. Você é um guerreiro. Mas, cara, eu fiquei com a impressão de que se o Santos tivesse um pouquinho mais de inteligência ali na última parte do campo e tomasse decisões melhores, teria vencido esse jogo. O que vem faltando ao Santos é tomar decisões melhores. Né? Exatamente. O David Washington muito bem de novo. Esse moleque vai... É impressionante, né, o que acontece na Sim. Vila Belmiro. Mas o restante ali do time não conseguiu acompanhar. Eu não achei o Lucas Lima tão mal também, mas as pontas do Santos, sabe, é um problema grande, cara. Se eu sou o Santos, eu aproveito que o Marinho vai sair do Flamengo e tento trazer ele de volta. Tem que ver a questão do dinheiro, né? Exatamente. Se bem que o Marinho não vai sair do Flamengo pra ganhar muita grana, viu, com a idade que ele tem. Cara, mas eu acho que a questão do salário eu acho que impacta bastante. Pode ser um problema pro Peixe que tá sem grana, né? Mas aquilo é só não pagar. Tanto o clube aí fazendo. Só que se o Marinho vier sem receber, ou das duas, uma. Ou ele vai fazer o que ele fez na passagem dele, que ele botava a boca no trombone e cobrava diretamente, ou ele vai ter o rumo do urubu do Pix, né? O Borman que foi afastado, né? Assim como todos os jogadores ali que tiveram os nomes, como que eu posso dizer, abertamente envolvidos com o escândalo, foram afastados pelo seu clube. Com razão, né? Em como dizer o contrário, tem que afastar mesmo. Inclusive, menção honrosa.
eu vou fazer tanto agora, e eu acho que vou até deixar na descrição do episódio o perfil do meu amigo Rodrigo, que é advogado, e ele tá produzindo alguns conteúdos explicando o que tende a acontecer com esses jogadores envolvidos nesses esquemas de aposta. Se você tá ouvindo nesse exato momento, abre o Instagram, segue o perfil dele, é Rodrigo Santana Advogado. Quando terminar o episódio, eu vou deixar também na descrição tanto o nosso perfil quanto o perfil dele para vocês darem uma conferida e tirar as dúvidas também, ficar por dentro disso. Realmente o conteúdo tá muito bom. Recomendamos, vocês não vão se arrepender. E aí, Lucão, o Santos ficou ali estacionado nos 11 pontos e o Palmeiras ainda é o vice-líder, mas pode ser alcançado pelo Cruzeiro essa rodada. Fechou com 15 pontinhos, resultado que não foi bom para nenhum dos dois, no final das contas. Exatamente. Dito isso, vamos para os jogos de domingo. Clássico das multidões, Lucão. O Flamengo com um gol improvável. Mais uma vez, vence o Corinthians com um gol de um jogador machucado. Bateu o timão com o gol do Léo Pereira manco. Coisas que só acontecem com o Corinthians e piorou ainda mais ali a má fase do Coringão. Cara, impressionante. O Corinthians, ele ganha sempre o troféu. Não venceu, mas foi guerreiro nos jogos contra o Flamengo. O Corinthians ontem jogou muito bem e as declarações pós-jogo, tanto do Luxemburgo quanto do Roger Guedes, meio que retratam esse ponto que eu falei do não venceu, mas foi guerreiro. O Corinthians, eu acho que até merecia um golzinho, mas quando a fase não é boa, né? Não adianta. Quando a fase é ruim, você acaba tomando gol no final do jogo para um jogador manco. Era o caso do Léo Pereira, que tinha abandonado a zaga porque as substituições já tinham rolado todas. Ele tinha abandonado a zaga para ficar no ataque porque ele já não tinha condições, não estava nas melhores condições de jogo. E o Corinthians conseguiu tomar um gol desse jogador. O sistema defensivo do Corinthians está sofrendo bastante, porque o seu melhor jogador é o Bruno Mendes, que jogou ontem na lateral direita e fez uma boa partida. Gil eu acho que já deu o que tinha que dar, e o outro zagueiro é totalmente inexperiente, é o Murilo, e eu tenho a impressão que ele, do jeito que tá, ele vai se queimar a cada jogo, né? O ponto positivo assim desse sistema defensivo, além do Bruno Mendes, é o Matheus Bidu na lateral esquerda. Ele vem fazendo boas partidas, tá segurando o Rojão ali, a titularidade dele é merecida, mas os demais jogadores, tirando esses dois que eu citei, cara, com muitos problemas. No meio campo ali, gostei mais uma vez da partida do Paulinho. E a questão do Fausto Vera, ele tá um pouco mais livre. Eu acho algo interessante também. Infelizmente é um cara que não consegue acertar o gol, né? O pessoal, quando ele chegou no Corinthians, chegou ele e chegou o Galo no São Paulo. A torcida do Corinthians falando que o Galo era bagre e não sei o que, enchendo a bola do Fausto Vera. É um volante que tem a qualidade, mas não sabe chutar pro gol. E a gente viu esse ano que, em alguns casos, ele tava com a faca e o queijo na mão e enfiou os dois no rabo. O Corinthians, por mais que ele jogue ali com 3 volantes, notei uma coisa ontem, que é um time que não aperta, assim como fez outros times jogaram contra o Flamengo e deixaram o Santos devolver a bola, né, o time adversário. Foi isso que aconteceu ontem. O Corinthians acertou muito nisso. E o Corinthians, ele defende num 4-4-2, por mais que tenha 3 volantes e joga com 3 atacantes. O Corinthians defende num 4-4-2, com o Adson fechando o corredor direito e o Maicon fechando o corredor esquerdo. Roger Guedes e Yuri Alberto ali para dar pressão nos zagueiros. Gostei de verdade da partida do Corinthians ontem. Era o que tava precisando para esse time. E vamos ver no meio da semana, né? Que é um jogo de vida ou morte pro Corinthians. Vamos ver se joga com essa mesma intensidade. E a questão do Flamengo cara, tomar cuidado, porque o Flamengo tá igual o São Paulo. Todo jogo sai alguém machucado. E daqui a pouco o Flamengo. Foi antes, né? Antes, Dois durante. Dois. Antes, durante, né? Teve o susto ali do Fabrício Bruno e teve a lesão do Léo Pereira. E o depois a gente não sabe, né? Se nesse meio tempo que a gente tá gravando, se vai ter mais um jogador do Flamengo machucado. Exatamente. E o Flamengo também não. Eu acho que o empate, na verdade, seria. Na verdade mesmo. Se. O que eu posso dizer? Se a fase do Yuri Alberto fosse um pouquinho melhor, o Corinthians teria ganhado esse jogo. Sim. Mas quando a fase é ruim, cara, a confiança. Eu acho que foi um dos melhores jogos dele, mas a fase não ajuda, né? A confiança vai lá embaixo. Então é isso. Parabéns aí ao Flamengo, que venceu, mas não
convenceu novamente. O Flamengo tem Libertadores, né, no meio de semana. Com a vitória, o Mengão chegou aos 12 pontos e o Corinthians está na zona de rebaixamento com 5 pontos. O Corinthians, se eu não me engano, só venceu na primeira rodada, né? De lá pra cá foi só taca. Ver esses três juntos, Edmundo, Romário e Renato, acho que só aqui mesmo na praia, né? Só aqui. E na noite? Bora falar então de Grenal, Lucão, porque o Grêmio amassou o Internacional com 2 golaços, né? O do Suárez e o do Bitelo. Do Suárez, então, nem se fale, é absurdo. Vence o clássico, afunda ainda mais o time do Inter, que provavelmente não vai manter o Mano Menezes. E parece que o Grêmio dá sinais de que pode melhorar, porque realmente foi muito superior. Foi muito superior. Eu acho que o Inter, nos primeiros 5 minutos, até teve uma chance ali com o Luiz Adriano e o Alan Patrick tabelando, mas logo em seguida veio o golaço do Soares. O Internacional conseguiu tomar gol de um cara que estava praticamente caído, que foi o gol do Vila Sante. E com 1 a menos no praticamente segundo tempo inteiro, o Inter não conseguiu produzir nada e ainda tomou um gol ali logo, eu acho que 10 minutos depois da expulsão do Kahneman, um contra-ataque do time do Grêmio. Cara, o Grêmio com o Soares é outro. Eu acho que o aproveitamento do Grêmio com o Soares é de 75%, se eu não me engano. É um cara que tava meio que, de certo modo, em jejum, mas fez 2 golaços, né? No meio da semana fez um golaço, ontem fez mais um golaço e deu uma assistência. É um cara muito diferente. E é impressionante como esse time do Internacional não oferece resistência nenhuma. Parece ser incrivelmente limitado. Tá entregue, tá totalmente entregue esse time, né? Não vai mais. Mano perdeu o grupo. Essa é a verdade. Não acho que ele vai conseguir extrair alguma coisa. E a questão do Suárez é isso, né, Lucão? Que você falou. O pessoal esquece que é o Suárez. Que é só o Suárez, né? Provavelmente o melhor centroavante do futebol mundial na última década. Ah, tá velho essas coisas, mas no futebol brasileiro ele sobra e uma hora ou outra isso ia acontecer. Que você comentou, né? São 2 jogos marcando 2 golaços. Contra o Cruzeiro no meio de semana e agora contra o Internacional. Impressionante, né, que o Suárez sozinho esse ano fez mais gol do que todos os atacantes do Inter juntos. É uma diferença muito grande. É muito grande e isso escancara a deficiência do Internacional. Como a gente vem ressaltando, estamos contando as horas para ver a notícia do Mano Menezes sendo dispensado do Internacional e provavelmente quem vai assumir é o Rogério Ceni. Porque tem outro nome no mercado, né? Não tem. Ou Rogério Ceni, ou não sei, cara. Vai tirar o Abel Braga da aposentadoria de novo? Os caras ressuscitaram o Luxemburgo, né? Tava falando isso com uns amigos hoje, inclusive, né? O Luxemburgo tava lá, aposentado. O Corinthians tira o cara da aposentadoria, enfim, olha aí no que deu. E agora o Mano Menezes pode ficar livre no mercado, né? Sim. Mas será que ele voltaria para um Corinthians se a fase continuar ruim? Cara, eu acho que ele volta, viu? Cara, é porque eu tinha visto um negócio que o Duílio não queria o Mano Menezes no Corinthians. Mas o Duílio não decide nada, né? Quem decide é a internet no time do Corinthians, então... Exato. A social media. Se a internet, se o Twitter pedir, ele contrata o Mano Menezes. Não que eu acho que o Mano Menezes vai resolver todos os problemas do Corinthians, mas, cara, não vejo com o Luxemburgo como pode ser diferente do que tá sendo atualmente. Esse é o ponto. Mas se chamar, ele vai, Lucas, certeza. Se chamar, ele vai na hora. Na hora. Bem capaz. Caião, então, dito isso, vamos passar a classificação da rodada do campeonato até aqui. Botafogo em primeiro com 18 pontos, seguido de Palmeiras com 15, Fluminense com 13, empatado com o Cruzeiro, e Cruzeiro e Atlético Mineiro, Cruzeiro que tá jogando agora com o Cuiabá, tá 0x0 ainda. Fechando o G6, o Flamengo com 12, em seguida vem Atlético e São Paulo com 12 pontos também, Santos e Grêmio com 11, Fortaleza e Bragantino com 10 pontos, aí vem em 13º já vem o Bahia, 14º Internacional e em seguida o Goiás com 7 pontos, ali o último fora da zona de rebaixamento, Vasco da Gama com 6, e fechando o Z4, Corinthians e Cuiabá com 5, América 4 pontos e Curitiba na lanterna com 2 pontos. Mais uma! Não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Pô, gente, vocês vão ficar bravos com isso? Caião, pra gente começar a encerrar,
falar rapidinho da rodada europeia. No meio da semana tivemos o confrontos de volta da Champions League. Tivemos a Inter ganhando o jogo de volta 1-0, tinha ganhado o primeiro jogo de 2-0, ganhou o jogo de volta 1-0 em cima do Milan, fechou o caixão ali e vai para a final. E tivemos o resultado, de certa forma, muito surpreendente do City ganhando de 4-0 do Real Madrid. Por Você incrível achou que pareça, surpreendente? da maneira que foi, eu achei. Eu já tinha O comentado contigo que Real, eu achava que ia dar City. Talvez não por 4-0, né? Mas o time do City é muito não. superior ao Real Madrid na bola, né? É porque o Real Madrid nunca pode ser dado como morto, mas da maneira que ele foi aniquilado nesse jogo, eu achei absurdo mesmo. E que partidaça do Bernardo Silva. Ele é muito craque, né? Ele é muito craque, ele pode jogar no meio, pode jogar na ponta. Esse time é cascudo, foi campeão Sabe quem eu no... acho craque também e não tem muita mídia? Quem? Gundogan. Cara, vocês estão um bom ponto. E é um cara que não tem. Eu acho que o meio-campo do City se ajeitou muito. Até o próprio Grealish, que começou desacreditado, ele vem jogando bem. De Bruyne nem se fala. O Rodri, pra mim, agora que o Busquets ele já é dado como aposentado, ele é vamos dizer assim, o novo Busquets. Então, Isso é bom? cara, se for o resto do Busquets, sim. Se for o Busquets de agora, não. Mas querendo ou não, é um estilo de primeiro volante diferente, né? E esse Total. time do City foi campeão, né? Do campeonato inglês, eu vou falar rapidinho. Esse time do City tem tudo para levantar o caneco dessa vez. Só deixa eu pegar aqui rapidinho. A final da Champions vai ser no dia 10 às 4, City e Inter. Vamos de Europa Dia League 10? agora. Jurava que era dia 12. Não, é dia 10, sábado, se eu não me engano. Geralmente é sábado. Sim. Vamos de Europa League, que tivemos a definição também. A Roma empatou com o Leverkusen na Alemanha 0-0, e com isso o Mourinho mais uma vez leva um time que ele comanda para a final, para disputar mais uma taça. Lembrando que a Roma ganhou a Conference League no ano passado, ao comando do Mourinho. O Mourinho ganhou, cara, ele não pelo volume, mas ele ganhou praticamente tudo que ele disputou. Em boa parte dos clubes. E tivemos ali o Real Madrid da Europa League, tivemos o Sevilla virando para cima da Juventus 2-1. A Juventus começou ganhando com um gol do Vlahovic, o Sevilla empatou com um golaço do Suso. Eu assisti esse jogo foi muito bom, mas muito bom mesmo. E na prorrogação fez o gol de cabeça com o Lamela. É impressionante como esse time da Juventus é muito meia bomba, é um time que tem tudo e consegue nada. Impressionante. E a final da Europa League vai ser dia 31, quarta-feira, às 16 horas. Já que eu puxei o gancho da Conference League também, a final da Conference League vai ser dia 7/6, entre Fiorentina e West Ham. Eu preferi citar a Conference nesse episódio por duas coisas, até porque ia ser a final e que teve um caso muito curioso, e nos confrontos de volta das semis, o West Ham tinha ganhado primeiro de 2-1 do AZ, e o jogo seria na Holanda, foi na Holanda, jogo de volta, e o West Ham ganhou de 1-0. Porém, nesse jogo, se eu não me engano, no final do jogo, a torcida do AZ tentou invadir o setor que estava os torcedores e familiares de jogadores do West Ham. Isso gerou um alvoroço tremendo. Eu acho que boa parte das pessoas viram os vídeos de jogadores do West Ham, inclusive o Paquetá indo para cima dos torcedores do AZ para defender os seus familiares ali, torcedores do time. Mas o fato que eu achei mais impressionante, eu não sei se você viu esse vídeo, Caio, mas depois eu vou procurar para te mandar. 2 torcedores do West Ham, eles ficaram na escada de acesso ao gramado ali, aos setores. Eles sozinhos impediram, eu acho que uns 30 torcedores do AZ de subir. Quase um 300, né? Sim. E também um dos caras era um armário. Ele pegou o maluco lá e deu tanto soco no cara que eu fiquei até com dó. Dito isso, o West Ham ganhou dentro e fora de campo. E a Fiorentina do nosso artilheiro Arthur Cabral conseguiu reverter a vantagem fora de casa
perdeu o primeiro jogo do Basel em casa, em Florença, 2-1, conseguiu fazer um 3-1 ali fora de casa, vai disputar a final da Conference. É impressionante também que a supremacia dos times italianos, né? Podem não ganhar nada em nenhuma das competições, mas é um futebol que meio que estava estagnado há muito tempo atrás, vindo com 3 times disputando finais ali. E sendo que nenhum deles é a Juventus, é algo impressionante. E para completar, Quando que é a final da Conference? cara, dia 7. Lembrando, né? Vou falar bem rápido dos campeonatos, porque praticamente todos acabaram. O campeonato espanhol, o Barcelona já se sagrou campeão, e tivemos o caso que falamos no começo do episódio. Na Inglaterra, o City confirmou, ganhou o título sem precisar jogar, ganhou do Chelsea ali, mas nem era necessário, porque o Arsenal perdeu pro Nottingham Forest. Na Arsenal, Itália, o título de pipoca do ano. Na Itália, o Napoli também já foi campeão. Na França, o PSG. E o destaque fica para o campeonato alemão, né? Porque o que a gente pensou que não aconteceria, aconteceu. O Bayern conseguiu perder pro Leipzig em casa, 3-1. E isso deixou tudo na mão do Borussia. E isso é o que mais preocupa, né, pra falar a verdade. O problema é esse. É o grande problema. O Bayern perdeu em casa pro Leipzig 3-1 e o Borussia ganhou do Augsburg de 3-0 fora de casa. Então, a última rodada do campeonato, o Borussia vai jogar em casa sábado às 10h30. Eu recomendo vocês assistirem esse jogo, porque eu acredito que vai ser um caldeirão ali, o Signal Iduna Park. E o Bayern joga contra o Colônia fora de casa também. Acho que todos os jogos são no mesmo horário. Isso mesmo. Todos os jogos são no mesmo horário. O Borussia está 2 pontos à frente do Bayern. Só depende de si. Se empatar, eu acho que perde. Empatar, perde. Porque o saldo do Bayern é bem maior. Então, Borussia ganhar é uma hegemonia de 10 anos quebrada. Se perder, será algo que a gente, infelizmente, está acostumado. E é isso, Caião. Que temporada do Tuchel, hein? No Bayern, rapaz. Ele assumiu uma bucha, né? Acho que é o tempo de renovação. E eu acho que pro ano que vem essa renovação vai ser escancarada. Tem que mudar bastante coisa nesse time do Bayern. Mas é isso aí, Muita Caião. coisa. Com a nossa torcida, eu acho que o Borussia vai quebrar essa hegemonia. E com isso, eu encerro o Giro Europeu da semana. Qual é, Bezamar? Aqui é o Torão do Caju, eu vou te dar o papo. Humildemente, você vai pegar agora o Salah e o Mané. Firmino no meio campo. E no gol, Wallace. Bezamar, tu vai tomar, Bezamar. Muito bem, Lucão. Para encerrar, então, este podcast que eu estou morrendo. Vamos lá. O calvo da rodada e o destaque negativo do seu ponto de vista, por favor. Calvo da rodada, Luiz Soares. E destaque negativo, vou de olho Alberto, hein? Rapaz, trouxe um ponto, hein? Pra completar a fase dele. Eu vou de Robson Bambu, porque ele fez uma partida tão bizarra contra o São Paulo, cara. Verdade. Não, eu vou mudar meu ponto. Nossa, ele foi muito mal. Vou de Robson Bambu também. Meu Deus do céu, ele foi muito mal. Tá maluco, jogou muito mal. Mas eu tô contigo. Contigo, Luizito Soares, cracaço. E tem tudo pra engatar nesse time do Grêmio, né? Se engatar, rapaz. Vai ser o que o Grêmio espera, né? E, Caião, já pra gente encerrar também e pra aproveitar seus últimos minutos de vida, o recado de sempre, né? Pra você que tá ouvindo, ou seja, ouvindo de primeira viagem, ou ouvinte assíduo e não se inscreveu ainda nos canais, se inscreve no canal do YouTube e segue as playlists tanto do Spotify e do Deezer. A gente tá com o episódio aí toda semana. Compartilha com a galera, continue curtindo nosso trabalho. Se quiser comentar, se tiver sugestão também, pode chamar a gente, pode comentar no YouTube ali, não tem problema nenhum, nós vamos acatar. E a dica da semana mais uma vez, continuem assistindo a NBA, que tá muito boa, fala a verdade. Teremos Heat e Denver Nuggets na final, e um fato curioso que, para quem acompanha, eu não sei se vai lembrar que nessa temporada, num jogo do Heat contra o Nuggets, o Jokic, ele deu uma entrada criminosa ali no Marcus Morris. Eu não lembro se era o Marcus ou o Markieff, que os dois são gêmeos e os dois são detestáveis. Deu um empurrão nas costas dele, que acabou lesionando, e gerou uma foto icônica
de todo o time do Heat esperando o Nikola Jokic sair do vestiário para quebrar ele na pancada. Então teremos esse reencontro e eu acredito que o Heat vai ser campeão porque o Jimmy Butler tá jogando muita bola. Tá comendo a bola. Tomara. Se bem que eu gosto do time do Nuggets também. Então, hoje o LeBron vai de base. Vai, infelizmente. Ninguém conseguiu reverter um 3-0 na história da liga. É o LeBron James, Lucas. Mas, cara, o Lakers, todos os jogos que o Lakers estava 3-0, ele foi varrido. Não, também não acho que vai reverter não, mas eu acho que pelo menos umazinha ele vai ganhar. Não vai ser 4-0 não. Cara, é aquele negócio também. Se ele reverter jogando o fino, ele bateu aquele velho careca do Michael Jordan e vai ser o melhor de todos os tempos. Se isso acontecer, cara, já era. É uma série que acaba a discussão em todos os pontos, sendo o LeBron conseguindo um milagre ou ele sendo eliminado. Sim, concordo com você, Lucão. Mas tomara que The Heat e Nuggets na final estão merecendo. Muito bem, então vamos encerrando esta edição. Lucão, mais uma vez, muito obrigado pela parceria a quem nos assiste. Obrigado pela audiência de sempre. Aquilo, né, que o Lucas já falou. Comenta, compartilha, curte, mande para familiares e amigos, compartilhem a palavra do 3 na Barreira, beleza? Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima.